Muito obrigado, Jefferson. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Nós vamos aqui hoje fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou falar um pouquinho das coisas que a gente precisa fazer, mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou consultor comportamental, palestrante motivacional e psicanalista clínico. Eu ainda faço atendimentos online para pessoas que precisam. O que fazer para conquistar em 2024 os objetivos que não foram conquistados em 2023? E aí, conversando com os nossos amigos Wander, mais de 30 anos de amizade, e com o Jefferson, nós chegamos à conclusão de que nós podemos lhe ajudar, com certeza. Trabalhando nessa jornada RPT, né, que é repensar, transformar e progredir, todos nós temos que repensar na nossa vida, repensar as nossas atitudes. Nós não viemos com manual de instrução, a gente vai seguindo a vida mais ou menos como a gente vê os outros seguirem. Então, é preciso entender que nós devemos fazer uma análise do que nós estamos fazendo, fazer um repensar. Para quê? Para que a gente possa transformar o mundo à nossa volta. E como que a gente transforma o mundo? Transformando a nós mesmos. Quando a gente nos transforma, quando a gente consegue fazer uma grande transformação em nossas vidas, eu tenho certeza que a gente transforma a vida das pessoas que estão do nosso lado, seja no ambiente familiar ou no ambiente profissional, ou até na sociedade. Isso é muito importante. Se a gente consegue fazer essa transformação, o progresso é natural. Nós vamos progredir como seres humanos, como profissionais, como pais, enfim, como um ser humano pleno. Então, vamos lá conhecer um pouquinho da minha jornada aqui, o que eu gosto de trabalhar, o que nós precisamos fazer em 2024 para conquistar aquilo que nós não conseguimos em 2023. Primeira coisa, nós precisamos adquirir autoconhecimento. Nós somos muito orgulhosos, nós achamos que nós nos conhecemos, nós não nos conhecemos. De vez em quando nós temos algumas reações atípicas. Por quê? Por falta de conhecimento. Hoje eu estou com 68 anos. Dentro de mim existem 68 Tadeus, se for contado apenas por ano. E cada um teve uma vivência particular lá no passado. E cada vivência dessa ficou gravada. De vez em quando eu reajo de uma determinada maneira diante de um determinado problema, de uma situação qualquer, como se fosse aquele Tadeu de 5 anos. É aquela criança que está lá viva dentro da gente. E a gente, de vez em quando, fala, mas como é que eu tomei uma decisão dessa? Simples, porque você regrediu e foi lá na sua idade de 5 anos. Isso está dentro da psicanálise. Então, a gente precisa se conhecer. Se eu não me conheço, eu não consigo conhecer as outras pessoas também. Se eu tenho dificuldade em me conhecer, como é que eu vou lidar com essas pessoas que trabalham comigo? Como é que eu vou lidar com essas pessoas que convivem comigo? Na minha família, na sociedade, enfim. Então, é muito importante que a gente faça isso. Voltando para a empresa agora, imagine você na sua clínica, o que você precisa fazer diante desse autoconhecimento? Primeiro, nós precisamos entender como é que funciona o caráter humano. Cada um tem um caráter. E dentro do caráter humano, como é que se formam os valores do caráter humano? Todos nós temos valores. Não existe ninguém que não tenha valor dentro de si. E é importante que a gente saiba, né, quais são os valores daquelas pessoas com as quais nós estamos atuando, com as quais nós estamos vivendo, porque aí facilita todo o nosso relacionamento. Porque nós somos seres sociais, nós precisamos nos relacionar uns com os outros. Se eu não consigo relacionar com as outras pessoas, eu não consigo viver, sobreviver nesse mundo. Por isso que é muito importante a gente entender como é que funciona, né, o caráter humano das pessoas. Precisamos entender ou conhecer sobre a dualidade dos valores. Se eu disse que todos nós temos valores, não existe ninguém que não tenha valor. Mas no universo existe uma dualidade, né? O que são dualidades? São coisas de mesma intensidade que nas extremidades elas se alunam e estão sempre numa base 100. Então, por exemplo, uma coisa que talvez vocês não saibam, empatia, todo mundo sabe o que é. E egocentrismo, todo mundo sabe o que é. Vocês podiam imaginar que empatia e egocentrismo são dois extremos da mesma coisa? Se uma pessoa está 80% empática, tem 20% de egocentrismo dentro dela. Se a gente começa a pensar assim, veja quantas coisas nós precisamos aprender para que a gente passe a lidar com as pessoas melhor, de uma maneira melhor. Essa dualidade faz com que eu, de vez em quando, eu dê uma de demo ou dê uma de anjo. Eu tenho atitudes de demo ou atitudes de anjo. E isso acontece todos os dias na sua família, acontece todos os dias na sua empresa. E nós vamos entender, nós precisamos entender quando é que uma pessoa dá de anjo e quando é que uma pessoa dá de demo.
E pode ter certeza, você dá de demo, dá de anjo, eu dou de anjo, eu dou de demo, e assim o dia todo. Em casa, no trabalho, na sociedade, estamos assim, vamos vivendo, dando uma de demo, dando uma de anjo. Então, precisamos aprender isso. Senão, eu fico ou dando só uma de demo, judiando as pessoas, ou dando só uma de anjo, o que é praticamente impossível. Quem dá de demo, dá de anjo também. Então, está na hora de a gente reconhecer que nós precisamos entender um pouquinho sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre o poder inato do self. Eu acho que tem muita gente aí que assistiu agora e ficou até um pouco assustado. O Wander fala tanta coisa de retorno de investimento, fala de fluxo de caixa, fluxo econômico, como é que é, qual é a diferença entre o fluxo econômico e o fluxo de caixa. Então as pessoas ficam meio assustadas, ele falou de tantos controles, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a pessoa fica assustada. Calma, calma, dentro de você tem um potencial incrível, capaz de grandes soluções, mas para isso precisa ser simplesmente despertado. E nós, durante essa jornada, tenho certeza, tenho convicção que esse self que nós chamamos na psicanálise vai ser despertado em você. Algumas pessoas chamam isso de centelha divina, outros chamam de eu maior, Deus interior, chame do que você quiser. Mas o self, quando ele desperta, você consegue realizar grandes prodígios. Não se preocupe, não. A tua clínica vai prosperar, porque capacidade para isso você tem. Energia para isso você tem. Uma outra coisa importante que nós precisamos fazer para melhorar nesse ano aqui, para conquistar o que nós não conquistamos no ano passado, é ter uma visão holística do ser humano. O que é essa visão holística? É uma visão do todo. Todos nós temos que buscar ser uma pessoa consciente, um ser consciente. E o que é um ser consciente? Um ser consciente é um ser pleno. Todos nós precisamos atingir a nossa plenitude. Mas isso é possível? Claro que é possível. Atingir a nossa plenitude na nossa capacidade de desenvolver. Como que eu faço isso? É simples, nós precisamos aprender a lidar com o nosso corpo. O nosso corpo é uma ferramenta maravilhosa, eu tenho que cuidar muito bem dele, porque se eu não cuido desse corpo, eu não consigo executar os papéis que eu tenho na sociedade em que eu vivo. Eu não consigo ser um bom profissional na clínica, eu não consigo ser um bom radiologista, eu não consigo ser um bom pai, eu não consigo ser um bom filho, um bom avô, né? Por quê? Porque imagina eu chegando em casa e meu neto quer jogar bola comigo. Eu não cuido do meu corpo, eu não consigo fazer absolutamente nada. Então, aí fica uma situação meio complicada. Se eu não cuido bem do meu corpo, como é que eu vou trabalhar, sei lá, 8 horas numa empresa? Passar 8 horas em pé, então eu vou ter dificuldades. Então, o corpo é um ponto primordial que nós temos que cuidar. Vamos falar muito sobre isso. Uma outra fase que nós temos que cuidar, um outro segmento que nós temos que cuidar para que a gente se torne um ser consciente e pleno, é a nossa mente. A nossa mente tem muitos lixos que foram colocados pela nossa educação, pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos professores, e que ficaram enraigados dentro da gente. Eles não têm culpa disso, eles deram o melhor, ofereceram para nós o melhor que eles tinham para oferecer. Então fizeram tudo com boas intenções. Nós também estamos dando para os nossos filhos, colocando alguns lixos na cabeça deles. Então, eu vou, apenas um lixo, vou eliminar aqui, para não falar que eu não dei nada de graça para vocês aqui hoje, então eu vou dar agora. Uma palavra que tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. É difícil. Elimine essa palavra do seu vocabulário. Tudo que é difícil me desanima, me desmotiva e não depende de mim. Para sair dessa crise que nós estamos vivendo no Brasil, para aumentar as minhas vendas, eu preciso que mude o presidente, eu preciso que o governo faça isso, que o governo faça aquilo, eu preciso que o prefeito faça isso. Eu fico dependendo dos outros e acabo não fazendo nada. Me desestimula. Então, nós vamos trocar a palavra difícil. Toda vez que você for usar a palavra difícil, troca por trabalhoso, que é muito mais proveitoso. Difícil depende dos outros. Trabalhoso depende do seu trabalho. Portanto, a partir de hoje, não use mais essa palavra difícil. Tem outros lixos que nós vamos limpar na mente. São muitos. A gente não tem ideia, mas são muitos. Um outro lado que a gente tem que cuidar é o nosso lado espiritual. O nosso lado espiritual, quando estou falando, eu não estou falando de religião, mas talvez falando de religiosidade. Todos nós achamos que existe algo que transcende. Mesmo o ateu, se você é ateu, não se preocupe. Eu não acredito em Deus, não tem problema. Acredite na vida, acredite no amor, você vai funcionar do mesmo jeito. Deus é vida, Deus é amor, tá tudo certo, só muda os nomes. Então é muito importante a gente cuidar desses três vértices desse triângulo para que a gente possa
se transformar num ser simplesmente pleno. Outra coisa que nós temos que fazer para conquistar em 2024 que nós não conquistamos lá atrás, cuidar bem do seu chá. Todo mundo toma chá aqui? Esse chá nós deveríamos tomar todos os dias. Que chá é esse? É o chá do conhecimento. Quando eu falo de conhecimentos aqui para nós da radiologia clínica, né, odontológica, nós estamos falando de técnicas de reabilitação de saúde. Então, isso, todo mundo que está nesse ramo aí, pelo menos a maioria, vocês que estão aqui, eu tenho certeza que cuidam bem do chá, do C do chá. Isso, essa parte é óbvia, senão vocês não estariam aqui. Tem um outro lado também, né, que é a letra H, que são as habilidades. As habilidades, se eu não tiver habilidade para manusear o equipamento, poxa, não vou conseguir fazer nada. Então, com certeza, a parte conhecimento das técnicas de reabilitação de saúde e habilidades todos nós temos. E tem um outro lado que é do chá aí, que são as atitudes, que são os comportamentos. Aí já nem todo mundo tem. Por quê? Porque nós fomos educados de uma determinada maneira e estamos trazendo essas coisas há muito tempo já na nossa vida. Então está na hora da gente rever as nossas atitudes. Por isso que a gente está falando em repensar as nossas atitudes. Por quê? Porque tem uma coisa muito interessante. No que influencia essas atitudes, por exemplo, na minha vida? Simples. Funciona na admissão, na promoção, na demissão das pessoas. Tem uma estatística que diz o seguinte: uma empresa quebra não é por falta de conhecimento técnico ou habilidades, mas por falta de atitudes. Geralmente, um funcionário, um executivo é demitido de uma organização não é por falta de conhecimento ou falta de habilidades, mas por falta de atitudes. Então, habilidade, conhecimento e habilidade vem do treino. Conhecimento vem do estudo, isso é fácil de a gente repor. Habilidades é um pouco mais complicado, nós precisamos nos conhecer melhor. E aí você fala assim, mas no que pode influenciar? Simples. Quando você vai fazer uma avaliação para dar uma promoção para alguém, né? Você vai ter que pensar, para admitir, principalmente, você vai querer saber. Antigamente a gente ligava para as empresas, como é que é fulano, hein? Trabalhou aí? Como é que ele era? A pessoa falava. Hoje em dia parece que a legislação não está permitindo, pode gerar problemas legais, então as pessoas não estão mais fazendo isso. Você tem que tentar descobrir de uma outra maneira, né? Porque quando você vai promover uma pessoa, você também vai pensar nas atitudes dele. Que conhecimento técnico, se ele está com você, é porque ele tem conhecimento técnico. Se ele está com você, é porque ele tem habilidade. Agora, para promover a pessoa, ele vai ter que ter um pouco mais de atitudes, tem que ter algumas coisas, né? E na demissão, que eu já falei, o que mais gera a demissão? É falta de atitude das pessoas. E olha, se você está contratando, se você não está contratando bem, se você tiver um indicador lá que o Wander falou lá atrás, lembra? Da bússola, dos indicadores, dos medidores. Se você não tiver um indicador de que está tendo um turnover, né, muito alto, as pessoas estão trocando de emprego muito alto, ninguém para na tua empresa, provavelmente o erro está aí, na contratação, na admissão, você não fez uma boa avaliação das atitudes, porque com certeza o conhecimento e habilidade você checou. Agora, a atitude não foi possível e aí começa a dar problemas e gastos desnecessários para a empresa. Pensa nisso. O que mais nós precisamos conhecer para melhorar esse ano aqui? Conhecer a diferença entre juiz de valor e juiz de razão. Quando eu estou falando de juiz de valor e juiz de razão, eu estou falando de julgamentos. Graças a Deus eu já passei por essa fase. Eu não julgo mais ninguém nesse mundo. Eu só faço uma análise técnica bem precisa da vida das pessoas, mas eu não julgo. Nós julgamos todo mundo o tempo todo. Olha lá, olha que preguiçoso, olha que vagabundo, olha que mentiroso, olha que não sei o quê. E a gente vai julgando as pessoas. Olha que metido, olha que arrogante, olha que humilde. A gente vai julgando, isso são julgamentos. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso. E se eu aprender a usar juízo de razão no lugar de juízo de valor, a minha vida melhora infinitamente dentro do ambiente profissional e dentro da minha casa. Eu vou dar um exemplo qualquer aqui. Imagine que alguém está fazendo corpo mole. Meu funcionário está fazendo corpo mole. A minha vontade é fazer juízo de valor. Você é um vagabundo, preguiçoso, braço curto, não aguento mais. Eu ganhei um inimigo. Esse cara nunca mais vai ter um bom relacionamento comigo. Então, como é que você faz? Eu vou dizer a mesma coisa para ele. Meu amigo, eu tenho observado que ultimamente você não tem produzido como você produzia antes. O que é que está acontecendo? Pô, você está me chamando de vagabundo? Não, muito pelo contrário. Você é uma pessoa que está comigo, um profissional exemplar, que eu preciso muito de você. Eu só estou observando que você está tendo, a produção sua caiu. O que é que está acontecendo? Está com algum problema? Eu posso lhe ajudar?
eu ganhei um amigo. E ele já percebeu que eu peguei que ele está fazendo o corpo mole. Viu como é fácil? Usar juízo de razão, você resolve todos os seus problemas sem conflitos. Isso que é importante. Outra coisa que nós precisamos ter, né, para conseguir conquistar muitas coisas nesse ano, é integridade e consciência. O que é integridade e consciência? Uma pessoa íntegra é aquela pessoa que ela é ela mesma onde quer que ela esteja. Então, de repente, estou falando aqui do projeto e fazendo uma crítica ao projeto, nisso o Jefferson chega. Ah, quando o Jefferson chega eu mudo. Não, porque, sabe, eu estava até comentando, é bom o projeto. Não, se o Jefferson chegou e eu estava fazendo uma crítica, ô Jefferson, foi bom você chegar aqui, tem um ponto que eu gostaria de rever com você, aqui está assim, assim, assado. Poxa, continua sendo o mesmo. Porque se eu mudo diante dos meus comandados, né, o que vai acontecer? Ninguém mais vai confiar em mim, porque eu perdi a confiança. Então não vale a pena. E cuidar das mentiras, né, que contamos para os outros e o tempo todo. Uma delas é difícil, é mentira, é trabalhoso, você está com preguiça. Então fala a verdade. A gente tem muitas, tem outras mentiras, eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. Gente, nós precisamos eliminar essas mentiras. E a pior mentira não é aquela que a gente conta para os outros, é aquela que a gente conta para nós mesmos diariamente, pois isso acaba se transformando numa grande verdade. Quando eu estou falando de integridade e consciência, estamos falando de ética e de moral. São duas coisas distintas, mas se caminharem juntas, é uma perfeição. Vamos conhecer sobre isso. Saber que você é um ser evolutivo. Assim como a odontologia evoluiu nos últimos anos, você, como ser humano, está evoluindo há milhões de anos e a gente não percebe. Então, você é um ser evolutivo e tem que entender isso e tem que entender que as pessoas que estão com você também são seres evolutivos e nós podemos ajudar essas pessoas a evoluírem. Primeiro, nós temos que tirar o conceito, né, de que eu sou o Tadeu. Eu não sou o Tadeu. Você não é Jefferson, não é Wander. Por quê? Porque o Tadeu de hoje é totalmente diferente do Tadeu de alguns anos atrás. Esse é o Tadeu com 16 anos, 15, 16 anos. Mudou muito? Claro que mudou. Eu não sou o Tadeu de 5 anos atrás e não serei o Tadeu daqui 5 anos o mesmo que eu sou hoje. Todos os dias nós estamos evoluindo e até fisicamente nós estamos mudando. Então, se eu estou mudando, eu não sou um produto pronto, acabado. Então, não se preocupe na fase em que você se encontra hoje. Há possibilidade de evoluir sempre. A gente só vai parar de evoluir a hora que zerar o nosso tempo aqui no planeta Terra. Outra coisa que nós precisamos aprender a lidar para poder extrair das pessoas o melhor que elas têm e extrair de nós também o melhor que nós temos é conhecer a autoestima e seus reflexos na vida das pessoas. O que é a autoestima? É a principal expressão emocional do ser humano. É ela que nos motiva a viver. Uma pessoa em depressão, a autoestima dela está lá embaixo. Ela não consegue fazer nada, não consegue nem levantar da cama, não tem força. Gente, é uma doença, não é frescura. E está ligado com a autoestima. A autoestima pode ser também como esse leãozinho olhando ali, né, e ver um leão enorme. Agora, nós precisamos entender como é que ela funciona. Como é que eu posso ajudar uma pessoa que está com a autoestima baixa? Como é que eu posso ajudar uma pessoa que está com a autoestima elevada? Como é que eu posso melhorar a minha autoestima, melhorar a autoestima das pessoas que estão do meu lado? Isso vale consultório, vale para a clínica, vale para a minha casa, vale para a rua, no ambiente de trabalho, onde quer que você esteja. Por isso é muito importante a gente trabalhar com, aprender a lidar com isso. Outra coisa que nós precisamos Ô, aprender em Tadeu, 2000. Oi? você fez uma observação aí para a gente olhar para o leãozinho. Você não está compartilhando. Compartilha aí para a gente, então. Agora está aparecendo? Show de bola. Conhecer a autoestima e seus reflexos na vida das pessoas. A autoestima é a principal expressão emocional do ser humano, é ela que nos motiva a viver. E eu mostrei aqui um leãozinho pequenininho e um leão grande aqui do lado. Então, tudo isso, a autoestima é como a gente se vê. Não adianta eu falar para você que você está bonito. Se você se achar feio, você vai se achar feio. Não tem jeito. Não adianta eu falar que você é inteligente se você não acredita que você é inteligente, se você está com a autoestima para baixo. Não adianta. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Dá para a gente ajudar muitas pessoas fazendo um trabalho em si. Aprender a negociar consigo e com os outros é outro item que nós precisamos aprender a fazer. Não tem outro jeito. E quando eu falo negociar, não é negociar preço, não é negociar. Também isso. Isso vocês vão aprender
com os outros consultores aqui do segmento, né? A Rejane sabe muito fazer isso, então o Wander vai negociar sei lá, juros, negociar alguma coisa, ele vai orientar vocês. Mas quando eu falo aprender a negociar, é negociar com o outro em todos os sentidos. Vou negociar com o funcionário, eu tenho que negociar. Eu tenho que negociar o tempo todo, com as pessoas e às vezes comigo. Porque o meu lado egocêntrico, às vezes, não quer enxergar o outro, então eu não negocio. Vocês vão entender isso no decorrer dessa jornada. É impressionante quantas coisas nós fazemos erradas e que, se nós estivéssemos fazendo de forma correta, nossos relacionamentos, a nossa empresa cresceria de uma maneira absurda, porque a gente depende uns dos outros. Nós vamos falar sobre as 4 hipóteses atitudinais. Existem 4 hipóteses atitudinais quando eu estou me relacionando com alguém, quando estou negociando com alguém. E isso é de suma importância. Se eu não fizer isso, as minhas negociações não serão boas. O negócio vai ser ou bom só para mim, ou bom só para o outro. E aí não é legal. O negócio, para ser bom, tem que ser bom para ambas as partes. Aí é negócio, senão é treta, né? Então, é preciso entender esse processo. E precisamos conhecer e aplicar a filosofia do comprometimento na sua empresa. O Wander falou lá atrás que todo mundo tem que se ajudar, todo mundo estar na mesma direção, seguir o norte da bússola. É isso mesmo. A filosofia do comprometimento nada mais é do que todos os problemas são problemas de todos. Se na sua clínica está, sei lá, diminuindo a frequência de clientes, gente, é problema de todo mundo. Todo mundo tem que trabalhar em cima disso. Não tem outro jeito. Ah, mas isso não é problema meu, isso é problema do RH. Não. Dentro da empresa, todos os problemas são meu problema também, não tem nem o que ver. Então, isso é um conceito que nós temos que reverter. Mas para chegar nesse conceito, eu tenho que passar todos os outros anteriores, senão a gente não consegue. Na realidade, isso aqui é um projeto que eu levo para as empresas já há muitos anos, como Honda, tantas outras empresas, e a empresa normalmente compra esse é o produto que eu vendo para ele. Mas para dar esse produto, eu tenho que dar todo o conceito anterior, porque na realidade é isso que interessa para eles. O que interessa para as empresas é esse próximo aqui, ó, implementar a cultura do comprometimento. É isso que eles querem. Eu quero que os funcionários sejam todos comprometidos, porque aqui está uma bagunça na minha empresa. Isso é normal. Provavelmente na clínica de vocês tem alguma coisa nesse sentido. Ninguém sabe para que lado vai, o Wander falou agora, todo mundo dá tiro para tudo quanto é lado. Imagina quanto se gasta de energia, de tempo, de dinheiro numa empresa onde tem tudo isso. E olhando nesse gráfico aqui, a gente vai ver até que tem gente dentro do departamento de dar tiro para o outro lado. Um quer ir para o norte, outro quer ir para o sul, outro quer ir para o leste, para o nordeste. Pô, ninguém sabe para onde vai. E a gente fica empurrando um para o outro, não sai do lugar. Então, o que a gente precisa fazer? Simples. Estabelecer um norte cultural sinérgico que deverá ser elaborado e explicitado por todos e para todos os funcionários. Que norte cultural é esse? É lá, onde todos os problemas são problemas de todos. Tudo que nós estamos fazendo nos leva para o norte, mas para eu ir para o norte, eu preciso do quê? Dos controles que o nosso querido Wander falou lá atrás. Eu preciso deles. Eu preciso saber se a minha empresa está dando lucro, se meu fluxo de caixa está bom, se meu fluxo econômico está bom, se eu vou ter dinheiro para pagar lá no futuro, se eu vou ter... Eu tenho que analisar tudo. Se está dando lucro, se não está. De repente, eu estou num barco furado, que quanto mais eu trabalho, mais prejuízo dá. Então, de repente, eu tenho que rever. Por isso que é importante a gente fazer sempre o repensar em todos os segmentos. E aqui é a chave do nosso trabalho, é fazer com que todo mundo caminhe na mesma direção. E isso é o nosso objetivo, levar com que as pessoas sigam esse caminho, mas não de forma porque mandaram, mas de forma consciente. Agora eu sei o que tem que ser feito, eu quero fazer bem feito, fui convencido e estou no time, estamos juntos. E uma outra coisa que nós precisamos fazer para melhorar 2024, conquistarem esse ano aqui o que nós não conquistamos no ano passado, é aprender e fazer alavancagens educacional. Alavancagem, não sei quem inventou, mas o cara que inventou é um gênio. É uma mecânica onde você aplica a sua força, você quadruplica a sua força, né? Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio, eu moverei o mundo. Então, se você tiver uma máquina lá para levantar na empresa 2 toneladas, você não levanta. Mas se você achar um ponto de apoio, colocar uma alavanca lá, com uma mão só, você levanta 2 toneladas, vai lá, coloca a calça, vai levantando e está tudo bem. É assim que funciona. E a alavancagem está presente na nossa vida. Você não abre a porta do seu carro se não tiver uma alavanca. A maçaneta é uma alavanca, da sua casa é uma alavanca. A tesoura é uma alavanca. Um cortador de unha é uma alavanca. O pedal da bicicleta é uma alavanca. O freio da bicicleta é uma alavanca. Mas eu não estou falando dessa alavancagem mecânica. Eu estou falando em usar a mesma mecânica
para fazer alavancagens educacionais. É aproveitar o momento, colocar uma força ali que eu extrapolo, eu faço com que o cara se sinta o rei da cocada preta. Fiz muito isso com meu amigo Vander, e ele sabe disso. Então, extrair o melhor dele. Claro, olha no que o cara se transformou. É isso que a gente faz. Extrair o melhor usando a alavancagem educacional. Então, quando eu faço a alavancagem educacional, tem 3 tipos de alavancagem. Essa negativa que aparece aí, nós já fazemos naturalmente e temos que desaprender. É eu pegar uma situação e transformá-la numa situação totalmente negativa. Não pode ser. E ela pode ser uma situação negativa e eu pioro, ou pode ser uma situação positiva e que eu pioro. Aí é pior ainda. Mas acontece. E nós fazemos isso com a maior naturalidade, sem pensar. Vocês não têm ideia. Temos que fazer o quê? As positivas. As negativas, jamais. As positivas, fazer sem moderação. Use sem moderação. E tem as outras, que são as restritivas, essa ninguém gosta de fazer. Mas eu tenho que fazer. Mas daí é com moderação. Quando a gente aprende a lidar com essas, eu domino não só o meu liderado, como o meu liderado me domina também. Olha que coisa bacana. Porque eu levo esse material tanto para quem está sendo liderado como para o líder. E ensino um a quebrar a perna do outro. Olha que coisa linda, no bom sentido. E aí, quando alguém chega para o líder e começa a falar alguma coisa, a gente já sabe, poxa, pisei no tomate. Já entendi o que você quer falar. Não tem discussão, não tem briga. Esse é o sonho de todos nós. Te levo para lá. Tenho certeza, tenho convicção de que eu consigo. Resumindo, o que fazer então neste ano? Falando o que eu já falei aqui, se autoconhecer. É muito importante, não tem como. Se eu não me autoconhecer, se eu não adquirir autoconhecimento, eu não consigo fazer nada nessa vida. Tem que ter uma visão holística do ser humano para que eu possa melhorar a mim mesmo e melhorar as pessoas que estão à minha volta. Tenho que cuidar do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitudes. Então, não tem jeito, eu tenho que melhorar isso na minha vida. Não posso deixar nunca de fazer isso. Não julgar as pessoas, porque se eu julgar as pessoas, eu estou fazendo juízo de valor. Não julgue. Ninguém tem que ser julgado. Eu tinha uma pessoa que eu conhecia, um juiz de direito, ele falava assim, se você nunca julgou uma pessoa qualquer, se você nunca fez um julgamento, ninguém poderia te julgar. E aí você vai ver aquelas histórias do grande mestre, com a mesma medida que você julgar o outro, você será julgado. E aí ninguém precisa me julgar. Eu mesmo me julgo, a partir do momento que eu julgo alguém. Ter integridade de consciência, limpar a nossa consciência, tirar os lixos que estão dentro da nossa mente, cuidar da autoestima, minha e das pessoas que estão do meu lado, aprender a negociar comigo e com os outros, não tem outro jeito, aplicar a filosofia do comprometimento, estabelecer o norte cultural, sem ele a gente não vai fazer isso, eu preciso, eu dependo daqueles parâmetros que o Wander mostrou lá, daqueles mostradores que o Wander mostrou lá, não tem outro jeito, senão eu não sei para onde eu vou. Quanto mais afinado eu estiver com esses controles, mais certamente eu chegarei lá no meu norte que eu quero chegar. Terei nada ou se poucos desvios, mas eu percebo na hora que estou me desviando e já corrijo o rumo. Então a tendência é eu chegar naquele lugar no dia que eu quero, no tempo certo, com o valor que eu estava prevendo chegar. E fazer alavancagens educacionais. Isso tem que aprender, não tem outro jeito. E se nós fizermos tudo isso, facilita a nossa vida e teremos sucesso em 2024. Então, só para não ficar chato para vocês, eu vou voltar um pouquinho aqui, mostrar todos os slides sem falar nada, só para vocês terem uma ideia de tudo que eu falei. Comecei por aqui, autoconhecimento. Eu não sabia que não estava sendo mostrado, né? Foi tudo que eu falei. Ter uma visão holística do ser humano. Eu disse que tem que cuidar de 3 vértices, né? Tá aí os 3 vértices. Cuidar bem do seu chá. Conhecer no chá aqui está, lembrando que tem a admissão, promoção e demissão, né? Conhecer a diferença de juiz de valor, juiz de razão, que nada mais é do que julgamentos, ter integridade de consciência e as mentiras, saber que você é um ser evolutivo. Eu não sou Tadeu, eu estou Tadeu. Tadeu de hoje é totalmente diferente do Tadeu de 50 anos atrás. Conhecer a autoestima sua e os seus reflexos na vida das pessoas. A sua autoestima e a autoestima das pessoas. Falei que nós temos que aprender a negociar consigo e com os outros, as 4 hipóteses atitudinais, conhecer a filosofia do comprometimento. Todo mundo tem que segurar o rojão, tem que segurar a clínica, tem que segurar a empresa. Todos os problemas são problemas de todos. Implementar a cultura do comprometimento, todo mundo olhar na mesma direção, e isso acompanhado pelos medidores, né? Os índices que nós temos lá atrás, que a área do Wander vai mostrar para a gente.
aprender a fazer alavancagens educacionais e eliminar as negativas, reforçar as positivas e usar as restritivas. E eu cheguei até aqui, né? Opa, volta aqui. Aí você vai falar assim, mas Tadeu, como é que eu faço? Tudo isso é muita coisa, Tadeu. Nesse período que você está propondo aí, sei lá, nós não temos. Isso aqui não é um curso, tá? Curso tem começo, meio e fim. Isso aqui sei lá, um processo educacional. Ele se autoalimenta. Você vai aprendendo ao longo do tempo e vai realimentando ele. Mas como é que eu faço para entender tudo isso aí? Muito simples, fácil demais. É só você vir para aplicar os conceitos da jornada RTP no seu dia a dia. Se você resolver enfrentar esse desafio, que é um desafio, mas é gostoso, vai causar uma grande mudança na sua vida, no ambiente profissional e no ambiente familiar. E na sociedade, as pessoas vão perceber a grande mudança na sua vida. Aí eu tenho certeza que vai ser muito fácil de você conquistar em 2024 que você não conseguiu conquistar em 2023. Eu agradeço a atenção de vocês. Forte abraço para vocês. Paz, amor e bem. Se tiver perguntas, deixa aí no chat que a gente dá um jeitinho de responder. Devolvo a bola agora para o nosso querido Jefferson.